dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Se Juntar Dá 200, aquele programa especial que vai te divertir, vai te informar e vai te deixar ligado nas questões das pessoas de 50 anos nesse ano de 2023. Eu, Renato Scarpim Júnior, ator, diretor, autor de textos e iniciante na prática da poesia, tenho aqui o prazer de estar na mesa com esses dois vermes malditos que nos acompanham e que te acompanham aí também. Comigo aqui na mesa, aquele homem dos olhos azuis tão desejados do Tatuapé. O nosso Cachinhos de Ouro de 2,48 m, Chesco! Olha, eu não vou nem falar nada agora, Renato. Cara, eu me senti, de verdade, eu me senti lá no Ratos Pequeno dos Porão. Príncipe. Não, eu me senti no Ratos Porão, Vermes, primeiro. Vermes. E aí o cara de Vermes, o cara me transformou em príncipe do Tatuapé. Eu vou te falar uma coisa, mas primeiramente é uma delícia fazer esse podcast com a gente aqui, Se Juntar Dá 200. Renato, é um prazer sempre dividir essa bancada com você. Ainda bem que você está do outro lado. E também, claro, você já sabe, ele que nos acompanha, ele que começou sua carreira na faculdade de Direito, defendendo causas, clientes, mas chegou naquele momento da carreira no auge, teve a grande tragédia da vida. Perdeu aquela grande ação que ficou conhecida no mundo inteiro, não sei se você lembra, aquele caso famoso do Joãozinho da Pipoca Doce versus o estado de Massachusetts, e acabou desistindo da carreira e teve que mudar de profissão, acabou virando o nosso glorioso ator, modelo e manequim Ricardo Siciliano. Obrigado, Renato. Depois do 10º programa, finalmente ele ressaltou a minha primeira profissão. Finalmente ele falou sobre o bacharel em ciências jurídicas não aplicáveis. Eu gostei também da humildade do nosso querido Chesco, falando que é uma delícia fazer o nosso programa. É de um chinelinho da humildade jamais visto. Se Juntar a 200, fabuloso, leve, livre, divertido, para todas as idades, todos os sabores. Com o nosso querido âncora, Renato Scarpim. Muito obrigado aqui mais uma vez. E seguiremos com um novo tema ou novo formato citado por nosso querido Renato. Bom, você que está assistindo já sabe, clica no sininho, segue a gente, dá o teu curtir, acompanha e quer ganhar aquela graninha? Ó o QR Code aqui, aponta o celular, Real X. Vai que você ganha uma graninha para ajudar no final do mês. Por falar no Rica, que era advogado e agora se tornou esse astro mundial da modelagem, hoje o nosso tema é mercado de trabalho aos 50 anos, mas a mudança de profissão aos 50 anos. Tá bom. Aquele cara que depois dos 50 percebeu que não era bem aquilo que ele queria fazer, ou talvez alguma coisa deu errado e ele precisa mudar a sua profissão. E para chegar nesse tema, a gente tem aquele textozinho básico para poder inserir o assunto. Como mudar ou se reinventar e se reinserir no mercado de trabalho após os 50 anos? Bom, segundo o site vagas.com, aqui a gente tem algumas dicas para quem quer voltar ao mercado. Empresas precisam valorizar e precisam de pessoas que resolvam problemas. Então, valorize a sua experiência no currículo. Ganhe o recrutador no resumo profissional da sua carreira. O resumo profissional deve ser grande vitrine da sua carreira. E nesse campo, você precisa valorizar o que você já fez e conhece bem. Uma coisa que o Chesco falou no programa passado sobre as mulheres serve para todos. Os homens não estão tão preparados quanto as mulheres. Por incrível que pareça, quando a mulher ela sai de dona de casa para uma profissional, ela procura ter um pouco mais de qualidade de trabalho, ela procura aprender, ela procura ir atrás do curso bom, ela procura ir se informar, ela procura buscar conhecimento. Faça cursos para atualizar o seu currículo. Explique por que você quer a vaga, mesmo sendo super qualificado para ela. É comum que isso aconteça em momentos de crise, onde você é super qualificado para uma vaga menor, mas às vezes a crise exige que você aceite esse tipo de trabalho.
Demonstre flexibilidade e jogo de cintura. É importante entender que essas novas gerações costumam trabalhar de forma mais colaborativa e sem muita hierarquia. E claro, utilize a internet como aliada e sempre faça network. E aí, senhores, como é que é mudar de profissão aos 50 anos? Não posso responder que eu cheguei agora. Eu vou começar a nossa brincadeira e vou começar eu vou ser bem xarope da cabeça. Tô doido. Eu já mudei de profissão várias vezes, né? Já fui vendedor de livros, já fui tudo que imagina. Uma vez eu fui fazer um currículo e eu precisei de 3 papel ao maço. De tanta coisa que eu fiz, né? É bem engraçado você começar a lembrar das coisas, você vai escrevendo. Mas a mudança de profissão, muitas vezes acaba sendo pejorativo para o profissional. Ele acaba se vendo na posição do que você acabou de dizer, na necessidade de mudar de profissão. Então, uma coisa que eu percebo que o homem de 50 anos, ele está aberto a isso, tanto o homem quanto a mulher. Ele está aberto a mudanças. Mas uma coisa que eu percebi, eu mandei os currículos há um tempo atrás, isso nós estamos falando aí há uns 14 anos atrás, eu mandei um currículo a uma empresa. Me chamaram para uma entrevista, me deparei com um jovem de 23 anos para fazer a entrevista comigo. Aí onde que eu vou levantar essa situação. Boa. Né? Como você se comportar diante a um jovem que não tem conhecimento para mudar de profissão? Digamos que eu sou o chefe. Como fazer isso? Na minha forma de pensar, eu tenho que me igualar a ele para que ele não dê um X de não. Essa é a minha posição. Mas mudar de profissão é mais uma tentativa para vencer. Essa coisa de você, um cara de 50, ser avaliado por um cara de 23... Eu joguei É uma uma fogueira bola- agora. é uma Eu bola joguei uma bacana. fogueira. Tava dizendo o quê? Eu ia só corrigir uma coisa. Na verdade, não é que ele não tem tanto conhecimento, ele tem experiência. Porque eu lembro Não uma tem vez, experiência, né? Porque eu lembro uma vez, até meu pai, ele sempre ressalta isso. Por mais que você tenha conhecimento, não se esqueça que os mais velhos têm experiência. Respeite sempre os mais velhos, é uma coisa que vem se perdendo ao longo do caminho. E eu vejo nessas gerações aí muitos netos destratarem avós e avós. Jovem quer mais é confusão. Que é uma coisa Demais que eu sempre até, pontuei né? sempre muito com meus filhos. Respeitem os seus avós. Diante desse debate, eu acho que eu sou um exemplo vivo. Porque em 2019, eu já tinha um pouco mais de 5 anos de trair e coçar. Já se falava na possível pandemia, por chegar aí em 2020. Encerra-se o espetáculo, inicia-se a pandemia, trava tudo. E vem aquele desespero. Afinal, estou com 2 filhos adolescentes, entrando na faculdade, um alto custo de vida. Como vamos nos manter? É verdade. Aí eu acho que entra uma coisa importantíssima daquilo que a gente constrói ao longo desses anos, que se chama relacionamento. Foi através do relacionamento que eu também consegui uma entrevista. Fui parar numa empresa especializada em equipamentos para cozinha, né? Fornos em dupla cocção, Rational, Unox, produtos franceses, Robocoupe. E o mais engraçado, voltando ao que o Chesco falou, é que dos 5 integrantes que estavam entrando para a equipe de vendas, eu era o único próximo dos 50 anos. Acabei de me perguntar agora, o que eu vim fazer aqui? Todos tinham por volta de 20, 23, 22, 25. E para mim foi um grande aprendizado. Conviver, foram 5 semanas intensivas de treinamento, para você passar a entender dos equipamentos, afinal de contas, você tem que ter propriedade sobre aquilo que você vai falar numa venda. Né? Que é o Exato. aprendizado. E, por incrível que pareça, aqueles jovens se aproximaram de mim justamente porque eu entendi a linguagem. Então, eles absorviam de mim a experiência por saber como se relacionar, que é uma coisa que essa geração hoje tem mais dificuldade, porque ela vem de celular, internet, né? e a gente vem da relação humana. E isso na venda é importante, porque isso gera credibilidade, isso gera um monte de pontos positivos do Empatia. empatia, do qual no resultado final acaba sendo positivo. Então dá para se reinventar.
Se eu for honesto e dizer, você está 100% feliz? Não. Mas é porque eu venho da formação em artes cênicas e para nós atores, diretor, autor, não adianta, é uma coisa que está na veia, está na essência. Agora que eu tô vendo, e o Chesco, administrador, dono do Bibi Ferreira, pode dizer que agora está começando a retomar as peças, agora o público está começando a retornar aos teatros, estão voltando os musicais, então dá para se pensar em retornar à profissão. Só que muito mais difícil, evidente. Eu, pela minha experiência pessoal também, eu sou engenheiro civil formado. Fui trabalhar na Alemanha como engenheiro. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria saber qual era essa parada aí de teatro. O que é isso? Eu não imaginava que isso... Olha que maluco, né? Eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão. Afinal de contas, eu vim de uma família de classe média baixa, de trabalhadores, de a vida inteira... minha família inteira. Mão na massa. De empregados ou funcionários. Meu pai e meu tio que tinham uma empresa e meu pai virou empresário, acabou, contei na vez passada, quebrou, virou caminhoneiro, virou taxista. E hoje, olha só, meu pai está com 70 e poucos anos, hoje ele exerce a profissão na qual se formou na faculdade, que foi contabilidade. Hoje é o contador do escritório dele. Mas isso depois de 50 ter passado anos, por várias situações. 50 anos ralando. Eu, quando voltei, fui fazer teatro e nos primeiros 3 meses de curso eu falei, caramba, brother, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que eu já fazia projeto, eu trabalhava numa empresa que eu fazia perícia para seguradoras em transporte internacional. Então, era legal, eu gostava, viajava um monte, mas ao descobrir teatro, eu falei... E nesses 2 anos de transição, eu continuei fazendo projetos, continuei trabalhando nessa empresa, mas já fazendo espetáculos, já gravando publicidade, que era uma coisa que eu comecei a fazer muito cedo. E depois, para frente, veio a televisão, até abandonar de vez a engenharia. Então, a minha mudança de carreira foi, de certa forma, tranquila, mas foi ainda jovem. Né? Eu, com 25 anos, tinha mudado a profissão. Deixa Hoje, eu falar uma coisa. Só para concluir. Hoje, com 50 anos, você vê muita gente, por exemplo, advogados, engenheiros, poetas, virando Uber. Vendendo Uber. Trabalho só com Uber? Não, eu sou cirurgião. Que é uma mudança por necessidade. Vou falar uma coisa muito simples sobre a nossa profissão, na verdade, né? Sobre o teatro. Você pontuou o teatro, eu pontuei o teatro. Eu lembro, vocês, obviamente, todos vocês vão lembrar disso. Eu lembro que quando mais novo, na 7ª série, eu entrei num grupo de teatro que era dentro da escola. Tinha aula na educação artística, tinha aula de teatro, né? E uma coisa que me chamou a atenção muito, por isso que eu estou falando sobre isso, é que a sociabilização que o teatro possibilita, eu acho que não só os nossos governos, né, o pessoal aí do governo, até as próprias empresas deveriam sim, principalmente na área de venda, inserir aulas de teatro de comportamento. Tanto que hoje nós só estamos aqui porque nós temos essa desenvoltura, que a gente consegue falar abertamente ao público por conta do que nós aprendemos no teatro, nos possibilitando a mudança de profissão, como aconteceu com o Ricardo e até mesmo com você, e até mesmo comigo. Então, assim, eu percebo que hoje o teatro, ele teria que estar no currículo escolar de todas as escolas e até entrando... Essa é um... Eu já coloquei uma... Sim, perfeito. E não só pela educação, seria o principal formador de plateia. Sim. Formador de plateia para teatro, né? Fala lá, Ricardo. Não, em cima do que o Chesco falou, é tão real que a gente vê mesmo essa geração com uma certa dificuldade de socializar. Eu fui expulso do grupo jovem aqui da igreja. E o teatro, como disciplina obrigatória, você não necessariamente você vai para frente do palco. Você pode trabalhar na iluminação, você pode trabalhar na sonoplastia, mas o mais importante é que você aprende a gerar o coletivo. Entende que um bom coletivo traz um produto final com excelência.
Então, voltar a trazer esta disciplina para as escolas, eu acho que devia ser sim uma coisa pontuada, uma coisa levada ao Congresso. Levada ao Congresso Porque mesmo. esses jovens fazendo 3 anos de artes, inserido como disciplina obrigatória, ele vai aprender que não necessariamente ele não precisa ter a vocação para atuar. Não. Mas ele vai entender que socializando, ele vai fazer parte de um grupo e trabalhando na luz, no som, no cenário, não interessa, no figurino. Existem N profissões dentro do teatro que ensinam esse jovem a socializar. Então, o produto final ele acaba sendo excelente. Você tinha dito que era advogado. E aí, como é que fica isso? Tudo, só tudo. A coisa da mudança de profissão, para mim, ela tem duas possibilidades e está se abrindo uma terceira. A primeira possibilidade é que a gente está falando aqui, a crise. Quando uma pandemia, uma coisa assim, o cara perde emprego, o cara tem que virar Uber para defender a graninha do final do mês, botar o arroz e feijão na mesa, a necessidade. A segunda possibilidade é quando o cara sempre sonhou em fazer alguma coisa, não fez porque talvez a família não tenha deixado, o cara foi direcionado para uma profissão que era já estabelecido pelo pai ou pela mãe, ou por conveniência, whatever. E quando chega lá aos seus 45, 50 anos, o cara quer realizar um sonho de ter feito uma coisa, de fazer uma coisa que gostaria de ter feito lá atrás. E o cara quer mudar de vida. A terceira possibilidade que está surgindo é o fato de muitas profissões estarem condenadas nesse século XXI. Assim como acabou a profissão de datilógrafo, vai acabar as nossas, engenharia, direito, às vezes até a medicina, porque a inteligência artificial está aí e está substituindo o ser humano em praticamente tudo. E é uma questão de tempo. Não espere que vai levar mais 30, 40 anos. Não, a gente está está falando próximo. de mínimo, talvez 10. Em 10 anos, metade das profissões Elas não vão eximadas. ser mais feitas por seres humanos. E aí vai ser uma necessidade de grande parte da humanidade ter que buscar uma outra profissão. E aí? Como é que a gente pensa, nós, com 50 anos, tendo que, de repente, recomeçar porque não vai ter mais emprego? Olha, deixa eu só falar uma coisa. Continue. Deixa, porque olha o teu tamanho. Eu vou discutir Olha, é lógico que eu ele falou deixo. da vontade de... Mas depois eu vou passar a palavra para você. Obrigado, tio. Eu tenho um primo meu que ele sempre sonhou em ser médico. Sempre sonhou. Mas o cara sempre foi mão de obra. Ele foi pedreiro, ele foi ajudante. Ele entrou nessa coisa da mão de obra mesmo. Mas o sonho dele era ser médico. E aos 52 anos, ele conseguiu entrar no Mackenzie. Olha Com 70% de desconto na bolsa dele. 70%. E hoje ele se transformou em um médico. Hoje ele tem 64 anos e ele exerce a profissão de medicina. Receba! O cara da luva de prendeiro é diferenciado mesmo. Obrigado, meu Deus. Uma mudança de vida com Sensacional. vontade. Não, então, não, é que quando eu fazia direito, eu só falei no isso porque terceiro eu achei- ano, eu estudava de manhã. No terceiro ano, eu comecei a trabalhar numa empresa, também com vendas, mas eram produtos de eletrodomésticos. E quando eu fui para a noite, eu com 20 anos, 21, mais de 50% da minha sala eram pessoas acima de 40 anos. Ressaltando o que o Chesco falou, a profissão, ela não tem idade também. Às vezes a pessoa, ela trabalha, ela junta aquilo que ela não conseguiria financeiramente na época bancar uma faculdade e ela vai se realizar. Então, acho que o importante é a realização. E voltando ao segundo tema do Renato, Sim. Nessa situação de 50 anos, inteligência artificial, o que eu acredito e o que eu venho observando é que com toda essa gama de informações que a gente é massacrado diariamente, porque é tudo muito rápido, as pessoas estão começando a voltar a olhar pro ser humano. Então, essas pessoas que se tornaram workaholic, eu li um livro, O Segredo do Sucesso,
quase 10 CEOs em seus depoimentos. O que você faria de diferente? O cara que foi presidente da Coca-Cola, ele fala, eu teria equilibrado um pouco mais o meu tempo e teria ficado um pouco mais com a minha família. Então todos esses caras que tiveram muito sucesso aos 60, 70 anos, em 60, 70% deles responderam que se pudessem, de diferente, eles não teriam trabalhado tanto e teriam dividido melhor o seu tempo com a família. Que a hora que eles piscaram o olho, ele viu que neto cresceu rápido, o filho já virou pai e por aí vai. Então eu venho observando nesses anos, principalmente um pouquinho pós-pandemia, que essa geração nossa também dos 50 anos está começando a ter um cuidado muito maior com o lado humano. Então, eu acredito que uma grande inovação futura, por mais que venha a inteligência artificial, são esses centros, são esses encontros. Tem muita gente que vai tomar o ayahuasca, a xoxohuasca. Muita gente toma isso como uma religião. Mas, no fundo, o propósito maior é achar essa essência como ser humano. É se realizar não com um montante, eu quero ter 20 casas, não. É se realizar com o necessário. Então, essa busca de ter uma melhora como ser humano, eu acho que também vai ser uma tendência para essa geração que está chegando. A gente vai debater isso agora no segundo bloco, porque precisamos rapidinho mudar de assunto. Lembra, o QR Code está aqui, aponta teu celular e garanta o seu Real X. Você pode ganhar uma bolada. Quer saber como? Vai saber agora. Solta, Ronaldão! O sorteio mais esperado do ano chegou. O Real X premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. Estamos de volta com Se Juntar Dá 200, aquele programa bacana, divertido, gostoso e informativo para você. A gente está falando sobre mudança de profissão aos 50 anos. E o Rica estava falando sobre a questão humana agora, nessa fase da vida. Eu queria dar duas informações. Eu vi um vídeo esses dias, eu não vou conseguir lembrar o nome da faculdade. Não lembro se é Harvard ou se é Oxford. Mas que existe uma pesquisa lá que já acontece há 150 anos. Eles começam entrevistando a pessoa desde os 5, e a cada 5 anos eles vão fazendo uma entrevista com essa mesma pessoa, até ela morrer. Então a pesquisa é contínua há 150. Quando a pessoa está lá nos seus 80, 90 anos, normalmente na última pergunta, que é, fala aí, o que é que valeu a pena na sua vida? O que te deixou mais feliz? Quais foram os momentos, ou o momento, que você pensou que a vida valeu a pena? E por incrível que pareça, não foi a Ferrari que o cara comprou, a empresa que super deu certo, ou a casa com piscina, o sítio, casa na praia. Muitas vezes nem foi o nascimento do filho ou o casamento. Em 90% das respostas, ela era a mesma. O momento que eu passei com os meus amigos. Trocando um pouquinho de trote para galope, para poder inserir o próximo assunto. O meu irmão é matemático e também formado em engenharia de produção. Hoje ele dá aula para quem está fazendo doutorado. Ele tem mestrado, doutorado, e hoje ele dá aula para quem faz doutorado. E conversando com ele, ele me falando sobre essa Revolução Industrial 4.0, que é a inteligência artificial, que já está 4.1, ele falou, me chama de Júnior em casa, falou, Júnior, em 10 anos, tudo que é trabalho braçal, em chão de fábrica, acabou. A própria agricultura hoje, se não for agricultura familiar, mas as grandes produções, acabou. As colheitadeiras vão por satélite, passam a noite inteira colhendo sem perder nada. Vai ter até ganho. Já tem, né? A tecnologia ela vai avançar tanto que o que hoje custa mais caro, que é a energia, vai ficar tão barata, que um celular que hoje custa 15 mil reais, 5 mil reais, vai custar 100. Um carro que hoje custa 100 mil reais vai custar 10. Porque vai ser tudo produzido em larga escala
com energia barata, todo mundo vai ter uma casa com luz e eletrodomésticos, tudo muito barato porque vai ser produzido numa grande escala. Ele falou assim, sabe qual vai ser a profissão do futuro? A tua, o artista. Porque o ser humano, ele vai ter que ocupar o tempo. Muitas pessoas vão entrar numa depressão brava. Isso já tem acontecido, né? Gente dos 50, 60 anos, desesperados porque já não se encaixa mais no mundo, estão indo por esse caminho. Em 15 anos, 20 anos, nós, que estaremos na faixa dos 70, ficaremos com muito tempo livre, dinheiro vai ser barato, e teremos que ocupar o tempo com o quê? Com pintura, com arte, com teatro, com livro, com literatura e com as relações humanas que você estava falando no bloco anterior. Isso não é uma necessidade, vai ser uma imposição. E aí, Tiesco? Vou até concordar até com o teu irmão em alguns fatores. Hoje o agronegócio hoje ele já está com essa vertente robotizada. Hoje 90% até a leitura, antes pegava o agrônomo, ele pegava e ia lá ler a argila, se o terreno era argiloso, se podia plantar mais, se podia plantar menos. Tinha todo um trabalho manual. Qual a cultura era propícia para aquele solo? Tudo para aquilo. Praticamente hoje, 90% das empresas hoje no setor de agronegócio, ele está robotizado. Hoje você vê as colheitadeiras, os próprios silos de armazenamento são robôs. Pulverização por drone. Por drone, então já está muito avançado isso, né? Eu até fiquei um pouquinho assustado com isso, porque assim, eu tenho um conhecimento, graças a Deus, eu trabalhei em um banco que era só de agronegócio. E uma coisa que eu percebi que há 5 anos atrás a mudança ela foi muito grande, ela foi longe, porque assim todo mundo dirigia as colheitadeiras. Hoje o cara fica com 5, 6 colheitadeiras na mão, parecendo um videogame. Então, quer dizer, mudou muito. E uma coisa muito importante até em dizer que o artista realmente vai ser a nossa profissão do futuro. Provou disso a pandemia. A pandemia, o artista em todas as vertentes estavam dentro das casas. Eles estavam na televisão, na minissérie, na música, no rádio, no apresentador que estava pronunciando alguma coisa para ali. Então, o artista, no geral, estava dentro da casa do cidadão para tentar amenizar essa depressão da solidão, porque nós tivemos bem o Raul Seixas, né? O padeiro, a dona de casa, que a terra parou. Que a terra parou, né? Que aquilo é um profeta, né? Então, eu concordo com o teu irmão que a nossa profissão, ela vai se valer, mas tomara que pelo menos a gente ganhe dinheiro, que agora a gente não ganha. Bom, Então, eu assim, não sei vocês, eu tô ganhando bastante, como eu sou o mais culto dos três. Picante. Pega alguma coisa pra você. Obrigado. Ele tem ciência Eu sempre política. deixo uma dica de livro, de filme, e relacionado ao que você falou, vale a pena assistir um filme chamado Interestelar. Sensacional. É um sensacional. filme sensacional que retrata muito essa transformação e a busca do ser humano por vida em outro planeta, porque aqui estamos realmente fadados à extinção. E eu tenho uma amiga, uma amigona, que mora na Europa. É engraçado porque ela está próxima dos 50 anos e ela mudou totalmente de profissão. Ela vinha do marketing, ela estava entendendo essa mudança de mercado e hoje ela está famosíssima porque ela está constelando. Para quem não tem conhecimento sobre isso, vale a pena se informar. E ela, através dessa constelação, ela se aprofundou, como diz o Renato, ela foi fazer curso, ela se qualificou, ela já tem a experiência de vida. Mas o mais legal é que, das vezes que eu converso com ela, é que ela fala, hoje as mulheres, quando chegam aos seus 50 anos, elas não estão preocupadas com o seu negócio ou o caminhar da família, elas estão preocupadas em melhorar a sua essência, a resolver os problemas emocionais que às vezes perduraram anos. Então, por isso eu toquei nesse assunto. Porque eu acredito, sim, que a nossa profissão ela vai ser valorizada nesse sentido, na relação humana. A inteligência artificial veio ela tá aí, tá chutando pra tudo, ficar.
vai realmente agregar muita gente que tem braço curto, porque ficou fácil fazer um roteiro, né? Você dá o tema e a inteligência te dá o script, mas vai se perdendo a relação humana. Então eu volto a valorizar. A relação humana é o que mantém o homem vivo. Aí você me quebra as pernas, né, pô? Tava querendo fazer um curso de robotização, pô, pra ficar virar robô. Pô, pra ver se isso... Tá assim, pô. Cara, Tá tem pensando nisso? filmes pra mim que são visionários. Exterminador do Futuro, há 40 anos atrás. De volta para o futuro. Pô, porque o cara chegava com o celular, nem existia celular, cara. E de repente, Hollywood chegou bem mais rápido do que a gente possa imaginar. Vazou recentemente, vazou recentemente, eu acho que um oficial da Marinha, sob juramento, e esse é um tema bem legal, hein? É um tema bem legal, porque é um tema que desperta muita curiosidade e vem crescendo potencialmente sobre a vida de extraterrestres. E esse cara afirmou que dentro da NASA eles conseguiram colher, não sei se é na NASA ou na parte militar lá, Área 51. Área 51, mas que de fato existiu a queda de uma nave e que eles pegaram a engenharia reversa e também estavam vendo a genética de um ser considerado não humana. E o cara, foi essa semana ainda, eu vi um site aí de curiosidade. É meio complicado isso, né? A gente pode até discutir isso sobre o papel da mídia diante do mundo em 2023. E como é que a gente encara isso. Eu acho que é um bom tema para o próximo programa. Até porque o nosso tempo está indo embora. Eu vou fazer igual o antigo Tá Jô tão Soares. rápido aqui. Não, a gente tem que criar o nosso bordão, né? Foi. A gente nem contou piada aqui, não falou nada de piadinha, Eu contei uma, mas sério, muito cara. de baixo calão. Não, foi tão sério. Assim, não vale a isso, gente não. não falou de uma mudança de profissão, um cara que, deputado, foi fazer brasileirinhas. Que isso sim é uma mudança de profissão. O cara realmente... Eu nem vou falar desse cara que ele não merece. Ele não merece nem projetar. É aquele, bem Harry Potter. Uma titiolina não fale o nome. Tinha uma profissão, virou deputado. Ou de um ator, né? O Schwarzenegger, que virou... O Schwarzenegger já era milionário, já tinha todo um... Que era ator, virou governador. Governador. Ronald Reagan, que virou president. Mas falando do Schwarzenegger, o cara tem uma inteligência fora do comum. O cara Aliás, é um puta, assistam o documentário dele na Netflix. Que é muito bom. Muito bacana. É muito Tá bom. vendo? Eu É achei muito que legal. só eu era culto. Vale também a dica de outra coisa para um cara de 50 anos. Tem uma série na HBO que conta a história do Lakers. O cara que praticamente deu tudo que ele tinha, ainda foi pegar alguns investidores porque ele acreditava que poderia ser o maior entretenimento, o Arena ali em Hollywood, em Los Angeles. Isso aí. É uma série fabulosa. São séries de crescimento, de né? crescimento. Gente, não esqueça, aponta aqui e garanta o seu Real X no QR Code. Concorra a uma boladinha legal no final do mês. E claro, por favor, clica lá no sininho, compartilhe esse vídeo, segue a gente, deixa o seu comentário que vai ser um prazer poder interagir contigo. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Chesco. Considerações finais? Por favor, Chesco, você que sempre Eu inicia. já virei robô. Aperta o sininho aí. Bom, considerações finais, é mais um programa. A gente, de verdade, tá indo numa veia, eu acredito, perfeita, né? Com muita humildade. Nosso querido âncora, Renato. Faz de novo. Eu não sei, não. E é isso. Se juntar a 200 vai estar trazendo sempre informação, reflexão e tudo de melhor pra você. E não deixe, o Renato sempre ressalta isso, não deixe de mandar suas perguntas, seus recadinhos, suas dicas, suas dúvidas. Porque 3 homens de 50 anos com certeza vão continuar com 50 anos. Agora, só uma pequena dica, um spoilerzinho. Talvez, nos próximos, você já veja esses 3 dinossauros com público. E vai ser um programa bem diferente e com certeza muito divertido. Segue a gente, se juntar a 200, não esquece, compartilha aí com a galera e vai ser um prazer te receber no próximo programa, que vai ser o assunto mídia. O que a mídia faz nas nossas vidas. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau!